Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual, virtual. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui e vamos lembrando que já foi passado no vídeo que antecede essa assistência, que não importa o horário em que nós estivermos assistindo, participando, se nós nos ligarmos com Jesus, com certeza o nosso pensamento trará até nós essa equipe espiritual responsável por esse passe, pelos frutos benéficos que nós receberemos e pela fluidificação da nossa água. Basta que nós tenhamos fé, essa vontade imensa de receber, que é essa conexão que nos unirá a Jesus. Então, assim, nós vamos iniciando a reunião de hoje com a nossa oração, nos ligando em pensamento à figura do nosso Mestre Jesus, que pelo seu amor esteve aqui, dando a vida para que nós pudéssemos aprender o caminho do bem, o caminho da libertação espiritual. E que possamos hoje, Jesus, compreender os seus ensinamentos, ter a coragem de trilhar esses caminhos e assim, a cada dia, superarmos os desafios para sermos pessoas melhores. Jesus querido, que o Senhor esteja presente aqui conosco nesse instante, enviando os seus mensageiros, para que cada um de nós possa receber aquilo que mais necessita. E assim, envoltos nessas vibrações de acolhimento, de paz, de alegria, nós vamos sentindo uma paz imensa nos envolvendo, sentindo o acolhimento dessa equipe querida, e juntos, em agradecimento, nós vamos orando com Jesus a prece do Pai Nosso, e através desta oração, nós vamos em pensamento nos conectarmos a Deus, o nosso Pai, em agradecimento por tudo que receberemos nesta assistência de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo muito carinho a nossa companheira Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual e possa trazer para nós as reflexões dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Olá, que bom estarmos novamente aqui para refletirmos sobre tantos assuntos importantes para a nossa evolução espiritual. E hoje nós vamos abordar sobre o tempo, a valorização do nosso tempo, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Jesus frequentemente ele abordava essa questão do tempo, mesmo na época dele ali, né? A abordagem de Jesus sempre foi de maneira profunda, voltado sempre à parte espiritual. Ele enfatizava a importância de todos nós vivermos de acordo com os propósitos de Deus, o planejamento divino para as nossas vidas, e aproveitar cada momentinho da nossa vida aqui na Terra para que nós crescêssemos espiritualmente. E a missão de Jesus foi trazer o conceito, demonstrar a existência do reino de Deus para todos nós, que é o objetivo que todos os espíritos têm que perseguir, chegarmos até o reino de Deus, ou seja, viver a vida espiritual de uma forma satisfatória. A vida material, viver de uma forma importante também, valorizando cada minuto que nós estamos aqui. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, Jesus falava da urgência da chegada do reino de Deus, já naquela época, 2000 anos atrás, e a necessidade de nós estarmos preparados para enfrentarmos essa caminhada, adentrarmos a esse reino. Então, lá no evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus ensinava: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa afirmação
de Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, traz para nós a importância de nós reconhecermos esse momento presente que nós estamos vivendo. Esse momento, ele é a grande oportunidade que nós temos de mudança e de arrependimento das más escolhas que nós fizemos. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo, aproveitar esse momento. Em várias parábolas do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar ensinamentos desse mestre sobre a importância de estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Diante dos acontecimentos, que nós possamos agir com sabedoria. Então, no exemplo da parábola das 10 noivas, está lá relatado em Mateus, no capítulo 25, versículos 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens, né? Lá Jesus vai mostrar a importância de todos nós estarmos preparados para a chegada do noivo, que seria esse reino espiritual. Lá ele traz esse acontecimento simbolizando que nós tínhamos todos nós temos que estar preparados com as nossas lamparinas acesas. Então, aquelas noivas que não tinham a lamparina acesa perderam a oportunidade de encontrar o seu noivo. Lógico que é uma simbologia, né? Então, qualquer momento importante, assim como lá na parábola, que é o casamento, né, que era um momento importante para aquelas moças, assim também na nossa vida, temos que estar prontos para enfrentarmos esses momentos. Jesus também enfatizava a importância das relações humanas, dos nossos contatos, de como nós vivemos com os nossos afins, né, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. E também ele sempre enfatizou o amor ao próximo. E a gente tem a história lá da Marta e da Maria, em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, as duas irmãs do Lázaro, Jesus destaca que Maria escolheu a boa parte, porque ela tinha dedicado o seu tempo para escutar os ensinamentos de Jesus, em vez de se preocupar em demasia com as tarefas domésticas, as tarefas do dia a dia, né? Não que isso não era importante, mas o melhor tempo para o aprendizado, que ela ficou ouvindo os ensinamentos de Jesus. Também nos lembra Jesus que o tempo que nós gastamos no aprimoramento desses relacionamentos e do aprendizado espiritual é muito importante para todos nós. Ele é extremamente valioso para o nosso progresso espiritual. Também nós vamos achar nos evangelhos muitos ensinamentos sobre a brevidade da nossa vida, ou seja, sobre as coisas efêmeras que nós passamos aqui na Terra, muito apegados aos bens materiais, a situações até tão menos importantes do nosso dia a dia, que a gente às vezes fica sofrendo, ou então fica dando um valor maior do que a coisa realmente tem. Da parábola do rico insensato, também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, Jesus vai contar a história de um rico que acumulou bens sem controle, sem considerar que ele iria partir um dia. Então, Jesus nos ensina e conclui nesse ensinamento que nós não devemos nos preocupar excessivamente. Claro que nós temos que ter a previdência, né, das nossas vidas, a estrutura, o planejamento das nossas atividades aqui, tudo isso sim. Mas o que ele sempre fala é a preocupação excessiva, é o descompasso entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Elas têm que estar em equilíbrio, né? As coisas materiais não podem ser mais importantes do que as coisas espirituais. Valorizar, nessa parábola do rico e sensato, Jesus valoriza o que realmente importa na nossa vida diante de Deus. E também a gente tem muitas passagens explicando sobre o tempo de Deus. Hoje a gente ouve falar muito, mas é no tempo de Deus. Mas é uma verdade, Jesus falava sobre o tempo divino em relação à nossa compreensão humana. Que às vezes nós queremos as coisas, desejamos as coisas que não são boas para nós.
Seriam motivos de nós fazermos mais escolhas ou errarmos mais, ou então desejamos aquela coisa naquele exato momento e às vezes não é importante para a nossa vida espiritual que seja naquele momento, e sim em outro momento. É o famoso tempo de Deus, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 6, ele fala, Jesus, né? Meu tempo ainda não chegou. Significa isso que temos um tempo certo para cada momento da nossa vida, para cada fase da nossa vida. Isso já está nos planos de Deus. Nós é que temos que saber enxergar ou saber aguardar. Devemos confiar plenamente no amparo divino e na sua sabedoria, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Nós não precisamos ensinar para Deus como agir conosco, ele já sabe disso, né? Então, a valorização do tempo ela é extremamente importante nas nossas vidas, conforme a gente viu em diversas passagens do Evangelho. E a gente vai enxergando também que nós podemos adotar nas nossas vidas materiais aqui, né, daqui, como melhorar esse nosso relacionamento com esse tempo precioso. Vamos entendendo, à medida que a gente vai amadurecimento, que o tempo é um recurso limitado. Passou aquele momento, não tem como voltar mais, né? Então, o tempo que nós perdemos já está perdido, não dá mais para recuperar. Ao contrário de tantos outros recursos da natureza que podem ser renovados, o tempo ele é finito, né? Perdeu, está perdido, não tem como. Cada dia que passa não volta mais. Então é essencial para todos nós que nós aprendamos a usar o tempo de uma maneira consciente, racional, intencional, saber realmente o que nós estamos fazendo com os nossos tempos. Valorizar esses minutos, esses segundos, significa reconhecer realmente a importância disso e fazer as escolhas que reflitam nesse melhor aproveitamento de todos nós, né? Então, uma das coisas importantes que nós temos é estabelecer prioridades na nossa vida, o que é realmente importante, as prioridades e os objetivos. O que realmente é importante para nós é dedicar tempo às atividades que trazem bem-estar para nós, alegria, realização, crescimento pessoal, crescimento espiritual, podem fazer toda a diferença nas nossas vidas. Também nos relacionamentos inclui nós reservarmos um tempo que nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos das outras pessoas para evoluir e progredir sempre. Então, buscar um tempo de qualidade com a família, a gente vê, às vezes, grupos familiares que, quando se reúnem, o tempo inteiro são discussões bobas, todo mundo quer ter razão, ninguém tem um respeito para a fala do outro. Não, é um tempo de qualidade para nós convivermos em família. Buscar aprendizado sempre, né? Para aproveitar todos os instantes. Às vezes a gente fala assim, já estou velho para isso. Não, nós estamos numa fase da nossa vida, se consideramos a vida espiritual num pequeno instante da nossa vida, né? A vida imortal aí tem muita coisa pela frente, né? Então, é tudo que traz bem-estar para nós, até a prática de um esporte, o desenvolvimento de um hobby, você se aprimorar naquilo que você sabe fazer e gosta de fazer. Não importa se isso não vai ser utilizado agora. Em algum momento, tudo isso fica gravado no nosso inconsciente, em algum momento nós vamos utilizar isso, né? Nem que seja na nossa vida espiritual. Então, hoje a gente ouve falar muito na atenção plena, que é o mindfulness, né? O que é esse mindfulness que a gente ouve aí, tantos coaches ensinando, tanto autoajuda, né? É você se focar no que você está fazendo agora, no seu presente. Esquecer as coisas que ficaram para trás. Então, se você está desenvolvendo alguma atividade, concentra naquilo que você está fazendo. Muitas pessoas trabalham no automático, nem se lembra, puxa, não é que eu consegui chegar aqui, eu nem me lembro como é que eu cheguei em casa. Né? Um exemplo, né? Eu nem me lembro quando que eu comecei a fazer esse trabalho e ele terminou, fui fazendo no automático. Então, isso é muito cansativo para nós também, né? Então, prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, para não perdermos muita energia, muito tempo, né?
ao invés de nós estar pensando no que vai acontecer, no que vem ou no que já passou, vamos apreciar o agora. Isso gera bem-estar. Então, quando nós focamos muito no passado, nós geramos angústia. Quando nós focamos muito no futuro, que nem aconteceu ainda, gera o quê? Ansiedade. Então, nem lá e nem na frente. É no tempo atual. É o tal do mindfulness, né? Isso vai gerar um bem-estar emocional para nós, porque nós estamos focados naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos desenvolvendo no momento. Também buscar aproveitar o tempo e fazer um equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Né? Tem muitas pessoas só se focam no lazer, esquecem do trabalho. É importante também nós trabalharmos para desenvolver as potencialidades. Ou então nós só trabalhamos e esquecemos do lazer. É importante nós relaxarmos, termos os momentos de paz, de bem-estar, de convivência com outras pessoas, cuidar do nosso tempo pessoal, cuidar do nosso corpo, valorizar o tempo também inclui um equilíbrio saudável entre o trabalho e o lazer. É onde nós vamos recarregar as nossas energias, cuidar da nossa saúde mental, ter umas horas de descanso efetivo. Se você vai deitar e fica pensando nas coisas que aconteceram ou que vão acontecer, você não vai conseguir descansar. Então, tem que ter um tempo de renovação mental, de renovação do corpo. Um outro quesito importante que nós temos que ter para valorizar o nosso tempo é aprender a dizer não. Muitas pessoas assumem infinitos compromissos que elas sabem que não vão dar conta. Coisas que às vezes não são nem são tão importantes nem prioritárias, mas como elas não sabem dizer não, vão ficando acumuladas. E aí não conseguem fazer nada porque quer fazer tudo ao mesmo tempo, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, nada sai bem feito. Então, essa habilidade de dizer não é um treino que nós fazemos, né? Aceitar compromissos que não são significativos para nós, ou que não estão alinhados na nossa prioridade, às vezes até aquelas infinidades de comemorações, de festas, você quer ir em tudo. Não tem como fazer isso, né? Aquelas atividades todas podem levar a uma sobrecarga e a um estresse. Ser seletivo, como nós gastamos o nosso tempo, nos permite focar naquilo que realmente importa. Reflexão também e avaliação do que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Então, quando nós paramos para pensar e para avaliar, para refletir, aonde eu estou perdendo o meu tempo, aonde eu estou ganhando o meu tempo, aonde eu estou aplicando o meu tempo. Então, se você tem uma agenda aí semanal ou mensal, de vez em quando dá uma olhada nessa agenda para que nós possamos nos dedicar tempo às coisas que realmente importam, as coisas que realmente são importantes para o nosso espírito e para a nossa convivência. Tempo investido também nos relacionamentos bons, nos relacionamentos necessários, saudáveis, é um dos investimentos mais valiosos que nós podemos fazer. Passar tempo com amigos, com familiares, isso enriquece os relacionamentos. Cria memórias afetivas, memórias duradouras que vão fortalecendo os laços afetivos, contribuindo para que nós tenhamos uma vida mais plena, mais saudável. E tomar muito cuidado com as distrações. Hoje em dia nós temos aí uma facilidade, né, de jogos, de distrações de redes sociais. Quando a gente olha, passaram-se 2, 3 horas e você ficou ali no meio de uma rede social só perdendo tempo mesmo, porque muitas vezes são coisas que não trazem, que não acrescentam nada na nossa vida. Ok que nós precisamos relaxar, brincar um pouco, mas ter um controle sobre isso. Podem fazer um teste. Você está fazendo uma atividade. Aí você fala, vou sentar um pouquinho para olhar uma rede social. Você desanimou, perdeu o pique. Quando você olha, passou 1 hora
e você não aproveitou nada daquele tempo, só ficou naquele, passando nos rios, nos TikToks da vida, coisas que não trazem consistência para nossa mente, para o nosso coração, né? Tudo isso você vai aprendendo ao longo do tempo. Quando a gente tem a concentração na atenção plena, no mindfulness, você consegue perceber aonde que está fluindo o tempo de uma forma negativa. Refletir sobre essa valorização desse tempo nos ajuda também a realinhar os nossos objetivos, até da nossa vida espiritual, a vida material, os nossos valores, os nossos objetivos, o nosso planejamento mesmo reencarnatório. Jesus, ele ensinava muito sobre esse tempo, não como uma medida cronológica, mas como uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente, atingirmos realmente um patamar mais evoluído, né? Mais melhorado, dizendo assim, né? Porque a nossa vida aqui na Terra ela é extremamente curta, são segundos perante a vida eterna. E esse tempo que nós passamos aqui, esses ensinamentos que Jesus trouxe sobre o tempo, sobre a nossa vida, ainda hoje nós estamos aprendendo. Ainda hoje os ensinamentos de Jesus servem para qualquer época da nossa vida. E nós vamos entendendo a sabedoria de Deus, nosso Pai, a bondade de Deus, nosso Pai, com todas essas questões. Para viver bem, nós precisamos saber usar bem o tempo e as potencialidades de tudo isso que nós temos. Resumindo basicamente tudo isso que nós falamos sobre a prioridade no tempo, sobre a valorização do tempo, em diversas áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja no espírito, seja na família, enfim, em todos os terrenos onde nós atuamos. Então, que nós possamos sempre ter organizados na nossa mente as nossas prioridades. O que vem primeiro, o que é mais importante, o que é necessário nós deslocarmos mais energia para aquele tipo de coisa que nós temos. Não desperdiçar o tempo com futilidades, com bobagens, com conversas que não levam a nada. Às vezes, nós passamos, às vezes, meia hora, uma hora ao telefone, conversando coisas que não são importantes e às vezes até errando, fazendo escolhas não tão acertadas que a gente entra na maledicência, entra na fofoca, entra nas futilidades. Então, gastamos uma energia preciosa, porque quando nós falamos, nós despendemos energia. O nosso cérebro está ali, fazendo as sinapses, gastando os nossos neurônios com coisa que nós não vamos utilizar. Aí alguém pode pensar assim: ah, mas se eu viver desse jeito, eu vou viver em ansiedade. Não, ao contrário, nós vamos vivendo com o máximo de energia que nós possamos ter. Que muitas vezes nós angustiamos ou então estressamos porque nós estamos com a energia baixa. Então, o excesso de cortisol do corpo, de tanta fofoca, de tanta coisa, de tanto estresse, de tanta discussão que não leva a nada, olha como os nossos hormônios ficam alterados. Às vezes se perde aí 2, 3 horas debatendo questões que ninguém tem razão. Todos estão certos e ao mesmo tempo todos estão errados, porque cada um tem o seu ponto de vista, ninguém vai ceder no ponto de vista do outro. Então, para que ficar discutindo, né? Nós temos que investir em atividades produtivas, coisas que vão realmente dar certo. Não adianta nós perdermos tempo tentando fazer uma coisa que não vai ter resultado nenhum. Só perdendo tempo. Às vezes vai até consertar uma coisa que você não sabe consertar, não é da sua habilidade, despendeu 2, 3 horas, se estressou, ficou nervoso, gastou energia, sendo que era tão simples você repassar isso para uma outra pessoa, numa assistência técnica, sei lá, né? E não perder tanto tempo com aquilo, às vezes coisas que nós não sabemos fazer e a gente quer insistir em fazer, aí fica extremamente estressado. Temos que aprender também, olha que coisa importante que nós não sabemos fazer, é delegar competência para outras pessoas. A gente acha que só nós é que sabemos fazer.
Só nós é que temos que dar conta de tudo. E aí não vai dar certo mesmo, porque a atenção plena não fica em lugar nenhum, você não consegue resolver tudo, porque falta tempo, falta disposição e falta energia. Então vamos aprender a delegar pequenas coisas que outras pessoas possam fazer. Isso não só no ambiente de trabalho, né, profissional. Também, até na casa espírita, na igreja onde nós estamos, a gente acha que só nós é que sabemos fazer. Eu faço melhor do que ninguém. Vamos dar oportunidade para as outras pessoas crescerem também e aprenderem a fazer as coisas também, confiar na capacidade do outro. Claro que nós vamos ser responsáveis, podemos ter a supervisão de tudo, ok. Mas saber delegar é uma característica positiva da personalidade, né? Uma autoconfiança que você tem de saber que você pode entregar aquilo na mão de outra pessoa que ela vai dar conta de fazer. E o famoso não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Nós não podemos contar com o dia de amanhã. Amanhã pode não dar nada certo, pode chover, pode ter uma greve, ou então você não está bem de saúde. Às vezes por preguiça ou por negligência, a gente fala, ai, estou cansado, hoje eu não vou fazer isso, amanhã eu faço. Não, faça. Pelo menos comece a fazer. Adiante. O Emmanuel, numa das mensagens dele, ele fala que em 15 minutos nós podemos fazer muitas coisas. Ele dá diversos exemplos. Experimentem, né? Todos nós devemos experimentar 15 minutos de pequenas atividades, mesmo numa arrumação da casa, ou então numa leitura, alguma coisa que você, uma atividade física, é melhor você fazer 15 minutos de uma caminhada do que não fazer nada. Então você está aproveitando aquele tempo. Ah, mas não vai resolver nada. 15 minutos resolve. Você faz 15 minutos, depois você faz mais 15, mais 15. O importante é começar, né? O importante é não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Que amanhã as coisas podem estar diferentes, podemos estar mais complicados, com menos energia, ou então, sei lá, N coisas podem acontecer, né? Cultivar a pontualidade, isso é uma disciplina que nós precisamos fazer. Os brasileiros não gostam muito da pontualidade. Você marca uma reunião, uma festa, uma comemoração, seja lá o que for, 2 horas depois as pessoas estão chegando. Então, é aquele horário, e nisso os europeus, eles são perfeitos. Você marcou aquele horário, é aquele horário. Então, é, além de você fazer as pessoas perderem o tempo delas, você está perdendo o seu tempo também. Tem pessoas que não conseguem chegar na hora nunca. É sempre atrasados. E isso aí é um hábito negativo que nós temos, porque aí você gera um desperdício de energia, um desperdício de tempo, porque está sempre correndo, pega uma coisa, deixa cair a outra, porque estamos todos desorganizados, né? Não é assim? Claro que eventualidades, imprevistos, transtornos acontecem. Ok, é normal, né? Você dá lá uns minutos errados que deu, que atrasou, normal. Ainda mais numa cidade grande como a nossa aqui. Mas em atividades espirituais, a equipe espiritual preza muito a pontualidade, porque eles valorizam o tempo. Então, é assim, marcou aquele horário, é naquele horário que nós começamos. Isso é valorização do tempo. E, finalmente, aproveitar todas as oportunidades, todos os minutos que forem possíveis na nossa vida, nós vamos aproveitar, porque o tempo não volta. Depois que você desperdiçou aquele tempo, ele está perdido. Então, aproveita as oportunidades sem estresse, sem ansiedades, para ler mais, para estudar mais, para praticar alguma coisa a mais, para treinar um pouco mais, em todos os setores da nossa vida. E até também a oportunidade do descanso também, né? De ver um pôr do sol, uma coisa linda que às vezes a gente está lá andando de carro, passa a ver um pôr do sol, aproveita que essa oportunidade também. Faz bem para a alma também. Não é só trabalho, corrido, loucura. Não. Tem que ter um tempo também de qualidade para conosco mesmo. De sentarmos uns minutos aí não é perda de tempo. 60 minutos vai respirar, vai meditar, tudo isso é importante para nós alinharmos as nossas energias.
tanto as energias físicas quanto as energias espirituais. Então, que nós possamos aprender, né, a começar a planejar melhor o nosso tempo, para que nada seja desperdiçado, para que nada fique para amanhã, para que nada fique para depois, porque conforme tem a parábola lá das 10 noivas, o noivo pode chegar e nos pegar desprevenidos, ou seja, nós podemos sair dessa vida sem estarmos tão preparados. Nós não temos as nossas lamparinas acesas, né, para encontrar o noivo na escuridão, é uma figura de metáfora, né, que Jesus usou. Ou seja, esteja sempre atento, né? É, mindfulness desde aquela época, né? Esteja atento no presente, o que você está fazendo, olhe o que você está fazendo. Não faça as coisas no automático. Essa é a mensagem de Jesus, há 2000 anos mais atual do que nunca. Que possamos, então, aprender a valorizar o tempo, a planejar as nossas atividades, a crescermos espiritualmente com cada minutinho que sobra da nossa vida, com preces, com leituras, com coisas que engrandeçam o nosso espírito. Para isso nós viemos aqui. Muita paz a todos, então. E assim, meus queridos, nós vamos encerrando a assistência de hoje, a nossa última assistência do ano, falando desse tema tão importante que é o tempo, agradecendo a Deus por toda essa oportunidade bendita que Ele nos deu, de mais um ano de existência, de aprendizado, que possamos nos fortalecer no bem e no amor, que estejamos assim, unidos, amparados e fortalecidos. E com os nossos corações abertos, nós vamos oferecendo a Jesus as nossas melhores intenções, para que toda a humanidade possa ser amparada, fortalecida e ter nesse ano que se inicia o sentimento de paz, de esperança, de bom ânimo e de coragem. Que todos possam ser envoltos em vibrações de saúde, de equilíbrio e de paz. Que tenhamos Jesus em nossos lares, a união, a harmonia, a fraternidade. Que o mundo possa encontrar a paz, o respeito, a fraternidade. E assim, Jesus querido, que cada um de nós possa aprender a trabalhar com o tempo. Que essas reflexões de hoje possam ficar armazenadas em nosso coração e que tenhamos essa coragem, essa força, o discernimento de colocarmos em prática e termos pela nossa frente essa grande oportunidade do reinício de um novo aprendizado. E como foi mencionado nosso companheiro Emmanuel nas lições de hoje, nós vamos encerrando este encontro de hoje, lembrando uma mensagem que Emmanuel nos trouxe através das mãos de Francisco Cândido Xavier, cujo título Emmanuel deu Carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, de trabalhar, de servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se descansaste em desmazia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia.
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Que possamos então, meus queridos, adentrar esse ano fortalecidos na fé, no equilíbrio, no bom senso e, como foi refletido hoje, valorizando o tempo. Que Jesus ampare e nos abençoe, e um feliz ano novo a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.